Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo de número 15. Assim está escrito: Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Esta foi a queixa do Senhor Deus para com o seu povo, por desviar-se do caminho que Deus havia aparelhado e estabelecido para que eles pudessem andar debaixo da proteção, do livramento e da direção que o Senhor Deus daria a eles. No entanto, o que diz a palavra é que eles escolheram seguir por uma outra direção, desconsiderando o caminho que Deus havia colocado diante deles. Nós observamos em vários textos, principalmente aqui no livro do profeta Jeremias, o Senhor Deus chamando este povo de volta, para que eles pudessem entrar pelo caminho que o Senhor tinha estabelecido, para que eles fossem vitoriosos, protegidos e tivesse a sequência na sua vivência de comunhão com Deus. Mas o que olhamos aqui é que eles escolheram veredas afastadas, não aplainadas. Eles procuraram por um atalho, por um caminho fácil aos olhos deles, que eles pudessem, então, não estar comprometido com o que Deus tinha estabelecido. Dentro desse texto, vamos meditar, então, sobre caminho versus atalho. Por onde seguir? Qual deve ser o nosso direcionamento? Nós encontramos aqui, lá no capítulo 7 do profeta Jeremias, no versículo que encontramos no capítulo 6 primeiro, versículo 16, está escrito assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Ainda no capítulo 7, o versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor é este. E também, quando olhamos ao livro do profeta Ageu, nós encontramos este mesmo clamor de Deus para com aquele povo que tinham se distanciado da presença do Senhor. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 5, diz: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. E ainda no versículo de número 7, assim diz o Senhor, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Então, na época de Ageu, um caminho diferente que eles tinham procurado para andar, desprezando, como no tempo de Jeremias, o caminho estabelecido pelo Senhor. Então Deus disse ao povo da época de Ageu: semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Este é o resultado de desprezar o caminho do Senhor e seguir por um atalho, por uma vereda, conforme nós lemos aqui em Jeremias, no capítulo 18 e o versículo de número 15, veredas não aplainadas, ou seja, um atalho que foi criado pelas pessoas para facilidades. O ser humano tem muito a tendência para desprezar
o caminho estabelecido e criar atalhos no intuito de querer ganhar tempo, facilidades e pular etapas. E isto nunca deu certo e nunca dará certo. Então, quando Deus chama a este povo e por várias vezes pede a eles que se coloquem no caminho e pergunte pelas veredas antigas, pelo bom caminho, e procure andar por este bom caminho, o caminho do Senhor é um caminho bom. O profeta Isaías deixou registrado: os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, este povo da época de Jeremias não aceitou a orientação de Deus para a sua vida. E à semelhança deles, muitos querem ganhar tempo, desviando-se do caminho e procurando atalhos. E com isso, o que eles têm encontrado pela frente é que no atalho eles perdem a vida. E aí não há mais o que fazer. Perdeu-se desviado do caminho do Senhor, porque procurou um atalho querendo avançar e chegar à frente, e quando, na verdade, a bênção de Deus está em nos mantermos no caminho do Senhor. É no caminho do Senhor que ele prometeu abençoar, é no caminho do Senhor que ele prometeu proteger, é no caminho do Senhor que ele prometeu dar a provisão necessária. Portanto, Deus não tem nenhum compromisso com atalhos. Atalhos são invenções humanas. Deus tem caminhos. Deus não tem atalhos. Deus tem caminhos. Então, quem quer ganhar tempo indo por atalhos, por fim, perde a vida. E, com isso, eles estão pulando as etapas. E quando pensam que estão ganhando, eles estão se colocando na condição de perigo e terminam pagando um preço altíssimo por isso. E este preço altíssimo que eles pagam por desobedecer a orientação de Deus e procurar um atalho, que é uma rota alternativa, isso se torna para eles muito mais caro e, em algumas situações, pode ser fatal. Eles podem morrer naquele caminho pelo qual eles se desviaram, aquele atalho, pelo qual eles se desviaram do caminho do Senhor. E muitos têm ceifado com a sua própria vida por desobedecer a Deus e não andar no seu caminho. Portanto, a meditação é séria. Caminho versus atalho. Por onde seguir? Nós temos exemplos na Bíblia dos que seguiram por caminhos e dos que seguiram por atalhos. E a diferença é gritante. A diferença é muito grande entre um e outro. Portanto, é preciso entendermos que existe na Escritura um padrão divino que foi estabelecido por Deus para o seu povo. E este padrão é um caminho que Deus criou e que Deus coloca diante daqueles que ele chamou, diante daqueles que se colocam na condição de ser o seu povo. Este caminho, conforme Isaías deixou registrado aqui no capítulo 35, diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que não se chama, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Então, este caminho que o Senhor abriu, um alto caminho, um caminho santo, um caminho permanente, um caminho seguro, é o caminho pelo qual a bênção, o livramento e a proteção de Deus virá para nós. Então, o padrão divino para cada um de nós é entendermos que Deus estabeleceu um caminho e que nós devemos andar no caminho do Senhor. Nós não devemos criar caminhos e atalhos para servir a Deus. Nós temos que compreender e aprender
qual é o caminho que o Senhor colocou, e é ali exatamente que ele espera de nós que nós andemos no caminho que ele colocou. Haja vista o que eu li aqui, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 6 e 7, o Senhor orientando aquele povo, dizendo: ponde-vos nos caminhos, vede e perguntai, pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O 7:3 ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar, quer dizer, darei descanso neste lugar. Mas o que aconteceu? O meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas. Então são os atalhos que se aparecem. Então vamos ver a diferença entre o caminho e o atalho, para onde um leva e para onde o outro leva. E ao final desta meditação, vamos ter a decisão. Por onde seguir? Pelo caminho ou pelo atalho? Sigamos adiante. Nós observamos que os atalhos, eles têm sido a opção de muitos que são aventureiros. Não se satisfazem com o caminho estabelecido por Deus. Querem criar atalhos. Então são os aventureiros. Também os rebeldes, aqueles que não se dispõem a obedecer e permanecer aonde Deus os chamou. Eles são rebelados, rebelam-se contra Deus e desviam-se do seu caminho. E também por aqueles que são os fugitivos, pessoas que estão sempre fugindo. Veja o exemplo de Jonas. Deus mandou Jonas para Nínive, mas ele quis ir para Tarsis. Ele procurou ir para outro lugar, fugitivo. Assim também como Caim, foi vagabundo e fugitivo, depois que matou o seu irmão. Todos aqueles que querem se aventurar e que vivem na rebeldia e fugindo de tudo e de todos, eles procuram a opção de andar por um atalho, procurando ganhar tempo e achando que com isto eles vão se sair bem. Mas é um engano muito grande quando enveredam por este atalho, porque o atalho, conforme vamos ver, ele será muito perigoso e faz com que a pessoa perca a noção do perigo que ela está correndo. Então observamos, o caminho, para andar no caminho, exige-se cuidado, exige-se paciência, existem limites no caminho que nós não podemos ultrapassar. Elias, quando ultrapassou os limites do caminho e fugiu e saiu para um outro lado, por misericórdia, Deus o alcançou lá naquela caverna e disse: volta pelo caminho e pega o caminho que eu te mandei. Deus disse: eu não disse você para sair, para fugir, para criar atalhos. Não, é para você se manter no caminho. Deus disse: volta pelo caminho por onde vinhas e segue o caminho que Deus colocou a ele. Com Elias, ele alcançou misericórdia de Deus para voltar ao caminho. Nem todos voltam ao caminho. Mas Elias foi feliz porque atendeu a orientação de Deus para a sua vida. Então o caminho exige realmente uma paciência. É preciso paciência para andar por este caminho. Já o atalho, ele é a rota daqueles que se consideram espertos. Eu vou cortar por aqui, pular, já vou chegar lá na frente, primeiro do que esse que está no caminho. Pois é, você chega primeiro, mas o que está no caminho vai seguindo. E qual é a vantagem de você chegar primeiro? Se você saiu do caminho e criou atalhos. Você não tem nenhuma promessa, nenhuma proteção, nenhum livramento, nenhuma direção de Deus para a sua vida. Você está aventurando, você está rebelde e você está fugindo do propósito de Deus, que é que você se mantenha no caminho.
Então o caminho exige paciência, ao passo que o atalho é a opção daqueles que se julgam os espertos. Em todas as circunstâncias da vida, tem aqueles que são os chamados espertinhos. Eles querem ganhar em tudo, eles querem pular na frente. E o atalho promete isto, só que embutido no atalho está o perigo de morte. Mas observamos também que o caminho, ele tem as suas regras. O que diz a palavra de Deus é: andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Não é para correr, é para andar no caminho. Agora, andar com cuidado. Existem as regras, existem a maneira como se deve andar por este caminho. Já o atalho não tem regras, o atalho não tem limites, o atalho é a céu aberto e o atalho é livre, não há nenhum controle, também não há nenhuma proteção. Já o caminho, quando a pessoa segue por ele, obedecendo às orientações de Deus, ele segue seguro, ele não se perde, ele não se abate, ele não experimenta derrota, porque ele está seguindo no caminho conforme Deus orientou que ele o fizesse. Andai pelo caminho. Quem anda pelos atalhos, anda correndo, anda pulando, anda totalmente perdido. Mas o caminho, nós encontramos que tem um preço. Para a pessoa andar no caminho, ele precisa abrir mão de muitas coisas, renunciar, principalmente, aquilo que não condiz com o caminho para o qual Deus o está chamando, para que ande por ele. Então o caminho, ele tem um preço. A pessoa, para se manter no caminho, ele paga realmente um preço. Agora, o atalho não. O atalho ele é barato, ele não tem preço. O atalho não oferece nada de garantia, mas o caminho é garantido pelo próprio Deus, que criou o caminho e colocou este caminho diante de nós. Mas o caminho também, nós encontramos que o caminho, ele é conhecido, é o caminho de Deus, ele mostra ao seu povo, e neste caminho conhecido, o conhecimento, ele está disponível a todos que andarem por este caminho. Eles não errarão, eles não se perderão, eles seguirão pelo caminho adiante, certos e seguros, debaixo da proteção de Deus. Já o atalho é imprevisível. A pessoa que entra por um atalho, ele pensa que vai dar certo, mas ele pode encontrar um perigo à espreita. E o que fazer? Esta é a condição do atalho. O atalho é imprevisível. Quantas pessoas que procuram atalho e se perdem e depois vem a notícia que morreu porque se perdeu, saiu do caminho e foi para um atalho e o atalho ceifou-lhe a vida. Então, o caminho, ele nos leva ao destino, ao lugar certo. O caminho, ele tem uma direção para onde nós estamos caminhando e aonde haveremos de chegar. Então, o caminho, a segurança do caminho é esta. Já o atalho, na maioria das vezes, nós chegamos aonde não gostaríamos de chegar. Mas, a princípio, achávamos que íamos chegar no lugar desejado. Quando nos deparamos com o lugar onde chegamos pelo atalho, nós sentimos um arrependimento muito grande. E, na maioria das vezes, não dá tempo de voltar atrás. As pessoas se perdem, morrem pelo caminho, porque desprezaram o caminho de Deus e ficaram pelos atalhos da vida. Caminho versus atalho. Por onde seguir? O caminho é seguro. O atalho é duvidoso. O caminho, nele você tem a proteção. O atalho você não tem. No caminho, você tem as regras para seguir. O atalho é livre. O caminho tem o seu preço, a renúncia. O atalho é livre. Não exige nada. Por isso que as pessoas misturavam-se, queimando incenso à vaidade, fazendo tantas coisas, e com isto julgavam-se que estavam na mesma comunhão com Deus,
quando já estavam desviados por seguirem por um atalho, um caminho, veredas afastadas e não aplainadas. Procuraram seguir por atalhos, e atalhos nunca trouxeram boas recordações. Todos aqueles que procuraram seguir pelos atalhos se deram mal. E por que é que nós, nos nossos dias, vamos querer servir a Deus por atalhos, desviando do caminho e pegando determinados atalhos, achando que somos espertos e que sabemos melhor as coisas, nos colocamos na condição de aventureiros, rebeldes ou fugitivos. E com isto, desprezamos o caminho do Senhor e passamos a andar por atalhos. Atalho não leva a lugar nenhum. Atalho é uma ilusão que as pessoas pensam que, pelo atalho, elas vão cortar caminho, elas vão chegar na frente, mas com isso elas estão pulando etapas. E ao pular etapas, este traz para a pessoa um preço alto e muitas das vezes eles perdem a vida por isso. O preço é fatal. A morte se apresenta diante deles nos atalhos da vida. Então, a semelhança do povo de Jeremias. Não sigamos por este caminho. Não procuremos criar atalhos para servir a Deus. Deus já tem o seu caminho revelado na Escritura. Está estabelecido na palavra de Deus. Hoje, para nós, o caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas no Antigo Testamento, Deus tinha o seu caminho. E ele sempre apontava para o seu povo: andai pelo caminho. Quando ele se apresentou a Abraão, ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. O que é andar na presença? É andar no caminho de Deus. Enoque andou com Deus. Como é que ele andou com Deus? No caminho de Deus. Noé agradou a Deus. Como é que ele agradou a Deus? Andando no caminho do Senhor. E assim deve ser. Agora, caminho versus atalhos. Por onde seguir? Por onde você está caminhando? Você está no caminho ou você está criando atalhos e procurando cada vez mais aventurar-se por meio dos atalhos? Então nós observamos aqui várias diferenças entre o caminho e o atalho. O caminho é o padrão divino estabelecido pelo Senhor para o seu povo, para andar por ele. O atalho é a opção de quem é aventureiro, rebelde ou fugitivo. E no caminho se exige paciência. Por isso que a expressão é andai. Não é correr, não é saltar, é andar. Por quê? A paciência vai sendo trabalhada. E a cada passo dado neste caminho, em obediência e com paciência, as bênçãos, proteção, livramento e direção de Deus se tornam reais na vida daqueles que estão caminhando por ali. Já quem anda pelos atalhos, o atalho é aquele que se julga esperto, mais esperto do que os outros e, portanto, sempre se dá mal. Mas o caminho também, ele tem as suas regras, os seus limites. Não se deve sair, se desviar do caminho de maneira nenhuma. Deve seguir adiante, para a frente e para o alto. E o atalho não tem caminho. O atalho não tem regras. O atalho é livre, não tem nenhum controle. Ele é do jeito que a pessoa imagina. Já o caminho, ele tem o seu preço, é a renúncia que se deve fazer para se manter no caminho. O atalho não exige renúncia. O caminho, ele é conhecido porque tem informações disponíveis e confiáveis. Já o atalho, ele é imprevisível. Ninguém sabe aonde vai chegar. O caminho leva ao destino esperado. O atalho termina onde não gostaríamos. Então, a recompensa de andar no caminho do Senhor é alcançar
no tempo certo todo o propósito de Deus. Então, para alcançar o propósito de Deus, nós precisamos estar assegurados de que estamos andando no caminho do Senhor e não criando atalhos, porque Deus não reconhece atalhos. Deus conhece o caminho que Ele próprio estabeleceu para nós. Então, a recompensa de andar pelo caminho do Senhor é alcançar no tempo certo todo o propósito de Deus para a nossa vida. Que eu e você, que cada um de nós, olhemos a nossa conduta, que não estejamos andando por atalhos, mas que estejamos no caminho que foi estabelecido pelo Senhor e permaneçamos firmes neste caminho e certamente chegaremos ao final, debaixo do livramento da proteção e com uma grande bênção de Deus à nossa espera. Quem vai pelo caminho, quem vai pelo atalho, se perde em meio à sua caminhada por essa vereda alternativa que se chama atalho. É quem quer ganhar sem pagar o preço. É quem quer desfrutar sem estar realmente comprometido com o propósito e a vontade de Deus. Que sejamos firmes e fiéis e que andemos pelo caminho que o Senhor coloca diante de nós, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E como Deus disse a Josué, prudentemente te conduzirás por este caminho. Foi a orientação de Deus a Josué quando o encarregou de liderar o povo de Israel. O Senhor Deus disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, não o teu atalho, o teu caminho. E então, prudentemente te conduzirás. Caminho versus atalho. Por onde seguir? O conselho da palavra de Deus é: siga pelo caminho do Senhor. Se você tem entrado por atalhos, rompa hoje mesmo com estes atalhos. Volte para o caminho. Reconsidere-se diante do Senhor. Confesse a Ele a tua desobediência e volte a caminhar pelo caminho que foi estabelecido pelo Senhor. Deus será misericordioso e te conduzirá em livramento e segurança. E no caminho você terá a bênção de Deus sobre a sua vida. Sigamos então pelo caminho e desprezemos o atalho. O atalho não é bom para quem serve a Deus. Para quem serve a Deus, já existe um caminho estabelecido pelo Senhor e Deus reconhece quando nós andamos no seu caminho. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.